Olhei pra ela, eu olhei pra ela e falei, namorada? Aí ela falou, sim, a namorada dele. Aí eu falei assim, eu não vou falar pra ela que eu sou esposa, eu vou engolir porque a menina não tem culpa. Olha o meu pensamento. Eu falei, obrigado, eu sei onde que ele está. Eu estava desconfiada já há um tempinho que estavam me falando de uma professora ali que ele estava ali se envolvendo, mas eu não acreditava. E eu fui lá na porta da casa dessa professora. Você foi atrás? Fui lá, até lá procurá-lo. Quando eu cheguei lá, ele estava lá, tomando café. Meu Deus. E quando eu cheguei lá, me trataram como amizade. Ela veio até o portão, me cumprimentou, então eu não consegui fazer nenhum tipo de, como diz o mundo barraco, né? Não saí, não fiquei desequilibrada. Você ficou extremamente... Eu só fiquei em choque. Eu fiquei em choque olhando pra ele, eu não sabia o que eu falava e ela me cumprimentando, tudo bem. E ele com você? E ele assim me tratando normal. Ai, que sim. Me tratando normal. Aí eu falei assim pra ele, ai, desculpa, eu só vim atrás de você porque eu fiquei preocupada, que você falou que ia comigo buscar o Lucas e você não foi. E é por isso que eu vim, porque a academia era próxima ali. E ela sabendo que você era esposa dele? Sabia, porque ela tinha contato comigo. Que paciência. E aí eu voltei pra casa. Aí quando foi à noite, a gente conversou. Aí quando foi à noite, a gente conversou. Ele olhou pra mim e falou que já não me amava mais. Ele olhou pra mim e falou que já não me amava mais. Que ele realmente estava tendo um caso com ela. Que a partir de hoje eu que decidiria. Ah, ele se revelou. Ele se revelou. Não tinha como agora esconder, né? Ele falou que ele não me amava mais, que ele nunca tinha sentido amor por mim. Aí eu disse assim, isso daí é mentira. O inimigo colocou isso na sua cabeça. E você não queria aceitar? Como que a pessoa não tem o amor, se casa e ainda tem um filho? Eu disse pra ele, isso é coisa da sua cabeça. Mas tudo bem, eu vou embora com meu filho. Você pode continuar a tua vida. Eu ali naquele momento. Aí quando foi à noite eu liguei para os meus pais. Eu tive que contar toda a verdade que eu estava passando naquele casamento. Aí o meu pai falou assim, não tem problema, a casa lá era aluguel. O meu pai falou assim, tal dia eu encosto o caminhão, você pega toda a sua mudança e vem para minha casa. Meu pai falou assim, você não está abandonada, você tem uma família que te ama. Aí eu peguei e coloquei minhas coisas ali, dentro daquele caminhão e levei embora. E assim a gente foi tentando ainda, na minha parte né? Eu fui tentando reconciliação com ele. Tem certeza disso? Nós casamos novos, nós éramos imaturos, ainda somos, mas nós temos um filho, tem certeza disso? Deus tem um plano na nossa vida, a gente tem muita coisa para fazer para o Senhor, tem certeza disso? Eu falei, eu perdoo essa traição. Mas vamos viver a nossa vida. Eu passo uma borracha em cima de tudo. Ele dizia, não, tenho certeza, eu quero a minha vida, eu quero o mundo mesmo e eu vou ficar aqui porque eu não amo mais você. Eu queria construir uma vida. Igual eu me espelhava no casamento do meu pai e minha mãe. Eu sonhava ter um esposo como meu pai. Um esposo amoroso, um homem que cuida, um homem que protege. Isso que eu queria para mim. E aí foi quando eu fui contar para meus pais, os meus pais me levaram para casa deles, para mim recomeçar minha vida. Seus pais, bem sensíveis. Comentei com a mãe dele me abraçou, me acolheu o meu filho. Aí quando eu, Silvana, já estava ali se reerguendo, as dores já estavam se acalmando, não a mágoa estava lá, mas ela estava quietinha, né? Só estava ali massageando a dor que eu ainda estava sentindo. Aí com um ano que eu estava recuperada, já estava trabalhando novamente, ele me procura. Aí ele falou assim, eu tenho um filho, caiu a ficha dele, eu tenho um filho. Preciso recuperar a minha vida, preciso recuperar a mãe do meu filho, então eu vou procurá-la. E a mãe dele falou assim, isso, procura a Silvana, tenta uma reconciliação. Depois de um ano, ele me procurou. E ali eu esperando, porque todos os dias eu orava. E falava assim, Senhor, traz, mas traz transformado. Traz com o coração lapidado. Eu fiquei esperando ainda por ele um ano, para que houvesse essa transformação. Mesmo trabalhando, cuidando do meu filho, meus pais me ajudando, porque nunca me deixaram sozinha. E ali meus pais me ajudando. E um dia ele me procura, que quer voltar. Aí meu pai nos chama para a reunião e começa a dar conselho para nós ali naquela mesa. Aí meu pai fala assim, olha, de tudo que a Silvana sofreu, eu falo uma coisa para você agora.
ela pode acreditar que você mudou, mas eu dou 8 meses para sua mudança. Mas parei para analisar o que ele estava falando. Ele falou assim, a Silvana acredita que você mudou, mas Deus já havia mostrado para o meu pai ali, que ainda não tinha uma mudança completa, né? O entendimento espiritual que o meu pai tinha com Deus. Ele ali cuidou de mim por 2 vezes, né? Ele me tira ali da casa dele, casa comigo, depois eu volto para casa dos meus pais. Meus pais têm uma responsabilidade de me cuidar, de me ajudar ali com o meu filho, embora não fosse deles a responsabilidade, mas eles me acolheram. Então, aí eu falei assim pro meu pai, tudo bem, pai, que o senhor não acredita, mas eu vou voltar. Eu acredito nele. Por mais uma vez eu estava sendo desobediente, mais uma, e eu voltei. E no que eu voltei, começaram assim as mudanças. Teve mudança, 6 meses de mudança. Ele vinha no horário certo para casa. Ele cuidava, ajudava a cuidar do meu filho. Ele se responsabilizava pelas coisas do lar. Tudo certinho. Mas naqueles 6 meses, ele começa a mudar de novo. Começa a chamar para os cultos, não quer ir mais. Aí eu começo a perguntar, o que está acontecendo que você não quer ir mais para a igreja? Não estou tendo tempo, estou trabalhando muito. E ele Não continua posso. ainda dando aula. Continua ainda na nas academia. academias. Continua ainda, não saiu. Continua dando aula na academia. Então, começa tudo de novo. Mas só que aquela primeira, a segunda Silvana já não era mais a primeira Silvana. Eu já estava ali já calejada, sabe? Que já não era a primeira vez. Eu tentei reconciliação porque a gente tá lá, a gente fica ouvindo as pessoas falar na igreja, tenta de novo, não entrega o casamento na mão do inimigo. É assim que a gente escuta, né? Jovem ainda, né? Com filho novinho. Mas o que me levou ali a perdoar e voltar de novo foi o amor que eu achava que eu sentia. Mas como que poderia amar uma pessoa que todo momento te machuca em palavras, te trai, não tem caráter? Porque a pessoa de caráter, ela não trai. Não é só amor envolvido, tem que ter um caráter ali. Entendeu? Te machuca, te ofende. Nunca dizer que encostou a mão em mim, me agrediu, não, nunca. Mas eram palavras que me machucavam. Sabe? Te comparar com outras mulheres. E aí o que aconteceu? Quando ele está dentro desse lar, e ele falava, não tem mulheres mais, é que tem muito trabalho, eu recebi mais aulas. O que acontecia? Aquela Silvana machucada, que não havia se curado, começa a pensar, não, ele está saindo porque ele está com outra. Às vezes nem tinha outra. Olha para você ver como que é. Então ele falava assim, não, ele foi se encontrar com outra. Ele está com outra. Porque a confiança, né, foi quebrada. Confiança foi quebrada. Então meu pai já tinha me aconselhado, não será mais igual. Qualquer lugar que ele for, você vai achar que ele está com outra pessoa. E você não vai conseguir viver bem, Silvana. A não ser que você perdoe e deixe o Espírito Santo passar uma borracha completamente no seu coração. Por muitas vezes eu orei, por muitas vezes eu pedi. E teve um dia que eu falei para ele assim, não me deixe mais enganada, se você não quer continuar, nós nos separamos. Mas vamos fazer as coisas corretas. Não faça mais o que você fez, traição, não faça mais. Então passou-se ali, ele continuou fazendo. Só que escondido. E agora eu estou lá dentro da igreja, eu estou orando, estou pedindo para Deus. Estou ali dentro da igreja. E ali quando eu estou dentro da igreja, uma das ministras ali chama eu para ir num monte. E eu fui no monte com elas orar. E quando eu estava orando, levanta um profeta no meio daquele monte e diz assim para mim, assim te diz o Senhor, irmã Silvana, a irmã está na beira de um riacho. E esse riacho tem água, que está descendo uma água cristalina, muito linda. E a irmã está atravessando por ela. Só que no meio desse riacho que a irmã vai atravessar, e para chegar nessa água cristalina tem um tronco. E esse tronco está barrando todas as suas bênçãos. E Deus manda te dizer, por esses dias eu vou tirar. Meu Deus. Aí o que acontecia? Realmente, o que acontece na vida de um casal quando há traição? As bênçãos espirituais são barradas. Na minha casa estava entrando espírito devorador. Ele não conseguia mais pagar o aluguel da casa, ele não conseguia mais pagar a luz e água da casa, como? Trabalhando e não conseguia pagar.
Porque o espírito devorador estava ali, espírito agindo por trás dele da traição.